Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Claudinho, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Mais um vídeo do canal Produto On. Neste mês de maio, o Google está fazendo um evento lá em Mountain View, na Califórnia, onde ele vai demonstrar o que vai acontecer com a sua vida digital nos próximos meses. Não é exagero, estou falando aqui nos próximos meses e não anos. Imagina você acordar um dia e você descobrir que a caixa de busca que você usa desde que você aprendeu a navegar na internet, aquela caixinha branca com um cursor piscando aí na sua tela, que existe há mais de 25 anos, não é mais a mesma. Que ela agora entende o que você quer dizer, não só o que você digitou, que ela responde com voz e principalmente que ela aceita uma foto como pergunta. Que ela tem um agente de inteligência artificial rodando em segundo plano 24 horas do dia, executando tarefas enquanto você dorme. Isso tudo foi visto no Google I/O 2026, um evento anual onde a Google ela mostra para onde o seu produto está indo. E neste mês de maio, pela primeira vez em muito tempo, a sensação é de que eles estão indo rápido demais. E hoje eu vou te contar o que foi anunciado e o que esse anúncio significa para você, para o seu trabalho, para qualquer pessoa que lidera times de tecnologia, produtos ou inovação. Porque quando o Google muda, o mundo muda junto. E nesse mês o Google está dando bastante spoiler do que vem por aí. Então, bora lá para esse vídeo, porque eu acho que a gente tem bastante assunto. Antes da gente entrar nos anúncios, deixa aqui eu te explicar de forma muito rápida o que é o Google I/O e por que esse contexto ele muda a forma de como a gente vai interpretar o que vai ser falado daqui para frente. O Google I/O é uma conferência anual dos desenvolvedores do Google. É um evento onde a empresa ela acaba mostrando as suas apostas tecnológicas, principalmente para os próximos anos. Não é uma propaganda, é uma declaração de estratégia da empresa. O que aparece geralmente no palco do I/O é o que a Google acredita que ela vai importar e principalmente desenvolver nos seus processos e nos seus produtos nos próximos meses. O diretor executivo Sundar Pichai ele reforçou que a estratégia do Google é muito completa. Aqui a gente está falando de chips próprios e aí aquela briga com a Nvidia, infraestrutura, modelos de inteligência artificial e produtos usados por bilhões de pessoas. A empresa tem 13 produtos com mais de 1 bilhão de usuários, sendo 5 acima de 3 bilhões. Olha que loucura, 13 produtos com mais de 1 bilhão de usuários cada. Pensa no que significa um produto ter mais de 1 bilhão de usuários. O Brasil inteiro tem 215 milhões de pessoas. 1 bilhão de usuários é quase 5 Brasis usando o mesmo produto do Google. Quando o Google anuncia uma mudança em qualquer desses produtos, ele não está falando aqui de nicho, ele está falando de como bilhões de pessoas vão interagir com a tecnologia no seu dia a dia, porque eles têm uma grande fatia do mercado. E como nesse mês foram muitas mudanças, vamos tentar aqui destacar as principais para que vocês entendam bem passo a passo o que é cada uma. Deixa eu te levar agora para um cenário bem concreto. Você chega na sua casa depois de um dia de trabalho cansativo, você está pensando em reformar a sua cozinha. Antes, o que você fazia? Abria o Google, digitava reforma de cozinha preço. Aí você recebia uma lista gigante de links, clicava em 3 ou 4, lia partes dele e tentava montar uma ideia aí na sua cabeça. Esse processo ele tinha um nome que sempre foi chamado de busca. A partir de agora, você vai abrir o Google, em vez de você digitar 2 ou 3 palavras, você vai falar algo como: eu estou pensando em reformar a minha cozinha,
tenho um orçamento de mais ou menos R$ 20.000 na minha mão, moro num apartamento de 60 metros quadrados, e o que você me recomenda e considera para essa reforma? A principal novidade da busca do Google é uma nova caixa de pesquisa muito mais inteligente que entende buscas muito mais longas, vai sugerir respostas com inteligência artificial e vai permitir você adicionar voz, imagens e documentos diretamente na pesquisa, se tornando muito mais fluido. Mas as novidades do Google não param por aí. O Google também apresentou agentes de informação, de inteligências artificiais que vão monitorar a internet de forma contínua para poder acompanhar temas do interesse dos seus usuários, como ofertas de imóveis, lançamentos de produtos e também aquela notícia esportiva que não pode faltar, enviando atualizações de forma automática para você. Imagina que você está aí de olho num apartamento numa região específica da sua cidade. Você configura um agente de informação para que ele monitore esses anúncios para você, dentro daquela região que você quer, dentro do seu orçamento. Dali em diante, você não precisa mais ficar pesquisando. O agente pesquisa por você e te avisa quando algo relevante aparecer. Outra grande novidade é a criação de interfaces dinâmicas dentro da busca, como tabelas, gráficos, simulações e mini aplicativos gerados por inteligência artificial em tempo real para que tarefas como planejar casamentos ou organizar mudanças fiquem muito mais fluidas. Você faz uma busca e, ao invés de receber links, recebe uma ferramenta personalizada para o seu problema de forma específica. Isso não é uma atualização da busca, é o fim da busca como a gente conhece, e é o começo de algo que ainda não tem um nome consolidado. Uma conversa, um assistente, um colaborador digital que talvez não dorme enquanto você está aí precisando de informação. Agora chegamos no anúncio que mais me chamou a atenção e que, na minha leitura, vai ser o mais importante de tudo que o Google mostrou até agora nesse mês de maio. O Gemini Spark. Para você entender o que é o Spark, eu preciso primeiro te falar sobre como a inteligência artificial funcionou até agora. Você abre aí o seu chat GPT, o seu Gemini ou qualquer assistente que você tem, digita uma pergunta e geralmente o que acontece é que você recebe uma resposta. Você faz uma outra pergunta e recebe uma outra resposta. A inteligência artificial já está acordada enquanto você fala com ela e para quando você fecha a janela. É como você ter um assistente que só está trabalhando quando você está de olho nele. E o Gemini Spark, ele é um agente pessoal de inteligência artificial que vai ficar rodando 24 horas por dia em uma das máquinas virtuais dedicadas do Google, utilizando o Gemini 3.5 Flash com um motor muito mais potente, diferente do Gemini atual que a gente conhece, que responde quando é perguntado. O Spark, ele vai operar de forma proativa e contínua, executando tarefas em segundo plano sob direção do seu usuário. E aqui, em uma linguagem simples, o Spark ele vai ser um assistente que continua trabalhando depois que você fecha o aplicativo. O usuário pode configurar tarefas recorrentes, como pedir ao Spark, por exemplo, para poder analisar de forma automática o extrato de um cartão de crédito, ou monitorar uma área específica de interesse, ou preparar um resumo diário de notícias sobre um determinado tema que você escolheu, ou acompanhar o andamento de um processo que você está esperando há um tempo. A questão aqui é: você dorme e o Spark trabalha. Essa mudança tem um nome muito conhecido no mundo da inteligência artificial. É a era agêntica, a era dos agentes. Não mais dos assistentes que respondem perguntas, mas os agentes que vão executar tarefas de forma autônoma. E aqui que está a conexão direta com o que a gente vem falando no canal há tempo. Quando a gente falou em um dos vídeos sobre o fim da supervisão operacional do líder técnico,
sobre como o papel do gestor está migrando de ser um fiscal para um arquiteto de regras, é exatamente esse tipo de sistema que torna isso inevitável. Um agente que trabalha 24 horas por dia, que não precisa de alguém olhando para cada tarefa, precisa sim de alguém definindo bem as regras antes de ir dormir, porque esse é o trabalho do futuro. Agora eu vou te mostrar algo que vai interessar muito para quem cria conteúdos dentro da internet. E também tem implicações enormes para quem está no mundo de produto, principalmente no ramo da comunicação. É o Gemini Omni. O Gemini Omni é um modelo que ele é focado em criação, edição de vídeo, diretamente dentro do aplicativo do Gemini, e ele combina a inteligência do Gemini com modelos generativos de mídia para poder transformar textos, imagens e vídeos em um conteúdo visual de alta qualidade. Na prática, o usuário pode enviar um clipe gravado do seu celular e editá-lo por comandos de voz ou texto, aplicando efeitos como zooms, trocas de cenários e ajustes de iluminação. Imagina que você gravou um vídeo aí no seu estúdio ou escritório, sobe ele no Gemini e diz para colocar uma trilha sonora que combina com um tom reflexivo do final do seu vídeo. Muda o fundo para algo muito mais neutro, aplica um zoom de forma suave nos momentos em que você falava devagar. Você não precisa de editor de vídeo, não precisa de trilha, não precisa de estúdio, de fundo, principalmente fundo neutro. Você vai precisar sim de uma ideia, de uma conexão com a internet que vai ficar muito mais fluido para você. O Google também demonstrou a criação de um avatar personalizado de inteligência artificial que reproduz a aparência e a voz do seu usuário, permitindo inseri-lo em cenas geradas que ele quiser. Você pode aparecer num cenário que não existe, numa cidade que você nunca visitou, num ambiente que seria impossível ou caro demais para você poder reproduzir. Para os criadores de conteúdo, isso muda a equação de produção de forma radical. Para equipes de produto que precisam criar demonstrações, tutoriais e principalmente materiais de comunicação também. E para o mercado de publicidade, nem se fala. E para a pergunta que sempre aparece quando a gente fala dessas novas tecnologias: mas, Claudino, isso aí não vai matar os empregos? A resposta que eu tenho, bem honesta para vocês, vai. Só que vai transformar alguns também e com certeza criar novos. O que muda é o que é necessário para produzir algo de qualidade. A barreira técnica, a barreira criativa, a ideia de narrativa, o propósito e principalmente aquilo que a gente sempre conhece, que é fazer um bom trabalho para as coisas ficarem de pé. Tem um anúncio do Google I/O que parece ter saído de um filme de ficção científica, mas não é. O Google ele apresentou novidades sobre o Android XR, plataforma criada para dispositivos de realidade estendida, como óculos inteligentes e headsets. Imagem que você está caminhando numa cidade que você talvez nunca visitou, você olha para uma rua e os óculos mostram o nome da rua sobrepostos num campo de visão. Você olha para um cardápio de um restaurante e ele está traduzido de forma automática para português em tempo real. Você está numa reunião e os óculos começam a transcrever essa reunião e o que cada pessoa está dizendo com o nome dela fica ali flutuando levemente acima da sua cabeça. Os óculos são leves e trazem sensores avançados para reconhecimento de voz e gestos. Isso facilita a interação sem precisar usar as mãos. Agora é muito importante ser honesto aqui. O Google
Ele já tentou isso antes, não sei se vocês se lembram do Google Glass, lá em 2013. Lembra como acabou tudo isso? As pessoas se sentiam desconfortáveis sendo filmadas por alguém usando aquele tipo de óculos estranhos que existiam na época. O produto foi um fracasso comercial memorável do Google. Só que a diferença dessa vez é que o mundo mudou muito. A inteligência artificial ficou muito mais capaz e os óculos ficaram, sim, muito menores e muito mais discretos. E o que eles podem fazer agora é incomparavelmente mais útil do que o Glass fazia e prometia naquele tempo. Vai funcionar dessa vez? Eu não sei, mas a aposta do Google é muito clara. E a Samsung já está apostando na mesma direção com os seus produtos, que são óculos parecidos de realidade aumentada. Quando dois das maiores tecnologias começam a apostar no mesmo caminho, a gente precisa ficar muito ligado, porque vai sair alguma coisa daí. Agora eu vou parar de descrever o que o Google anunciou e vou começar a falar sobre o que isso significa na prática para quem trabalha com produto e tecnologia. Porque o Google I/O, ele está longe de ser um show de entretenimento tecnológico. Ele é, sim, uma bússola, e hoje essa bússola ela está apontando para 3 direções que eu quero que você preste muita atenção aqui, que trabalha com produto e tecnologia. A primeira é a era dos agentes que chegou de verdade. O Gemini Spark rodando 24 horas por dia, executando tarefas, é um sinal muito claro até agora de que a próxima onda de inteligência artificial não é sobre você responder perguntas de formas melhores, é sobre você executar trabalho de forma autônoma. Para que times de produto, isso vai significar uma coisa muito concreta. Os produtos que vão ganhar nos próximos 2 anos não são os que têm a melhor interface de chat, são os que interagem e integram com agentes de forma realmente que vai resolver o problema do seu usuário, sem que ele precise ficar gerenciando a gente daqui para frente. A segunda direção é a busca, que virou um produto de dados comportamentais. Em outro nível, o Google ele anunciou um novo carrinho de compras universal nos seus aplicativos, Gemini, YouTube e Gmail, que vão monitorar ofertas e principalmente ajudar a escolher produtos com base no histórico do seu usuário. Isso significa que o Google ele está conectando o que você pesquisa, o que você assiste, principalmente o que você compra. Tudo isso você vai receber por e-mail e usando tudo isso junto para sugerir compras para você. A personalização deixa de ser por produto e passa a ser por toda a sua história de vida digital. E para quem trabalha com produto, a experiência de usuário vai vencer. É isso que vai ficar bem claro no contexto completo das pessoas, não só a ação isolada dentro de um aplicativo que ninguém dá bola. A terceira é a barreira de criação de conteúdo e software, que caiu mais um degrau. A facilidade na geração de conteúdo, principalmente para estar criando, vai criar um paradoxo na cabeça das pessoas. E por um lado, a inteligência artificial ela vai facilitar a produção de grandes volumes de material, por outro lado, ela vai gerar uma crescente forma de esgotamento mental das pessoas. Relatórios impecáveis na aparência, mas rasos em significado. Vão sobrecarregar os profissionais que perdem tempo decifrando documentos que são longos e atrasam a tomada de decisão dentro de uma organização. Traduzindo tudo isso, a inteligência artificial resolve o problema de escrever, mas ela vai criar um problemão novo, que é o de ler. Quando todo mundo consegue gerar conteúdo com qualidade técnica em segundo, o que diferencia os melhores não vai ser mais a capacidade de produzir, é a capacidade de pensar, de ter
uma perspectiva original de fazer a pergunta certa antes de pedir para uma máquina reprocessar e responder tudo isso. Deixa eu fechar aqui com uma imagem que ficou na minha cabeça depois que eu passei horas lendo sobre o Google I/O e tentando entender tudo essa semana, nesse mês de maio que está liberando aí para você. Imagina que você está numa praia, o mar está calmo, você olha para o horizonte e vê uma onda vindo de longe. Ela ainda está muito longe, você tem tempo, mas ela está lá vindo e ela é muito grande. E esse é a era agêntica chegando perto de você. Não chegou ainda porque o Gemini Spark ainda está em fase de testes, os óculos de realidade estendida ainda vão demorar um pouco para ser populares e a nova busca ela ainda está sendo gradualmente expandida. Mas a onda ela está se formando e o Google I/O desse mês de maio mostrou que ela vai chegar. A pergunta que fica e que eu quero que você reflita e leve isso nos comentários é simples. Você está esperando a onda chegar para você aprender a surfar ou você já está treinando agora enquanto esse mar ainda está muito calmo? Porque a diferença entre quem aproveitar essa onda e quem vai ser varrido por ela não vai ser o talento, vai ser o preparo, vai ser a curiosidade, vai ser a disposição de entender o que está chegando antes que chegue. Me conta aqui nos comentários qual dos anúncios do Google I/O 2026 vai te surpreender. Será que vai ser o Spark rodando 24 horas? A busca convencional que vai mudar completamente? Ou os óculos? Ou algo que eu não mencionei aqui? Eu vou tentar ler tudo. E você já sabe, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se ainda não se inscreveu, ative o sininho, dê um curtir aí, porque toda semana a gente tem conteúdo de produto, agilidade, liderança, tecnologia por aqui no canal Produto On. E até o próximo vídeo, pessoal!